Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência, onde abordaremos sobre nutrição infantil, direcionado aos pais, cuidadores, comunidade em geral, de uma forma inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecendo dúvidas frequentes, desmistificando crenças e promovendo conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da família brasileira. Lógico que não farei isso sozinha. Está aqui comigo o Dr. Túlio Constantiner, pediatra, nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra, gastroenterologista e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista, para compor o nosso trio de especialistas do podcast. E hoje, né, Dr. Matias, tudo bem, Dr. Túlio, tudo bem? Tudo bom, Tamara? Tudo bom, Túlio? Muito legal estar aqui. Um tema muito importante sobre fórmulas infantis, né? O que os pais precisam saber. Vai ser muito bom conversar com vocês hoje sobre esse tema. Oi, gente, tudo bem? De fato, tema controverso, hein? Vamos lá. Então hoje o nosso tema vai falar sobre um aspecto interessantíssimo de fórmulas infantis, né? E por que a gente tem que falar desse tema, né? Por que é tão importante esse tema para as famílias brasileiras sobre as nossas crianças? Doutor Túlio, pode me falar por que é tão importante? As fórmulas infantis, elas são importantes porque, infelizmente, a maioria das mulheres no mundo, elas não permanecem com aleitamento materno o tempo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E aí precisa-se de um substituto, e as fórmulas infantis são a melhor substituto disponível que a gente tem para dar para as nossas crianças. Apenas 44% dos bebês recebem leite materno exclusivo até o sexto mês, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a média é muito parecida, é 45,8% que são amamentados até os 6 meses. Isso de acordo com um estudo feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, um país mais desenvolvido, o cenário é diferente. Apenas um em cada quatro bebês é amamentado exclusivamente até os 6 meses, apesar de mais desenvolvido, menos adepto ao aleitamento materno. Nós temos no Brasil um trabalho muito forte em sentido de incentivo à amamentação. É um tema, então, importante, já que mais da metade da população não consegue manter a amamentação como recomendado, e aí, mesmo que a gente precise trabalhar no incentivo do aleitamento materno, que é o que mais a gente precisa gastar energia para tal, a gente precisa falar de fórmulas porque elas fazem parte do nosso contexto. Exatamente, né? Esse é o nosso objetivo aqui também do podcast, esclarecer, trazer à luz o conhecimento de todos em relação a isso, e as suas colocações foram perfeitas, né? Mas, acima de tudo, é sempre importante a gente reforçar que a promover, estimular o aleitamento materno sempre que possível, mesmo que seja em pouca quantidade ou poucas vezes, não importa, né? Porque o aleitamento materno, obviamente, ele é a nosso padrão ouro, eu brinco sempre que ele é o nosso primeiro alimento funcional, né? E que existem situações que vão demandar dessa situação, como quando houver uma impossibilidade do aleitamento materno, mas a gente vai falar sobre isso aqui. E eu já vou até perguntar para o doutor Matias, né? Para explicar um pouquinho também, porque as mamães que já passaram por isso, né, as famílias que já passaram por isso, já têm uma familiaridade sobre o que é aleitamento materno ou que é uma fórmula infantil, perfeito, já vão entender com muito mais clareza o que a gente vai abordar. Mas e quem não sabe? O que que é uma fórmula infantil, doutor Matias, e que tipo de fórmulas infantis existem e quais as principais diferenças? Vamos começar aqui nesse overview sobre a categoria de fórmulas. Muito bom, sim, é verdade. A gente, quando define fórmula infantil, é como se coloca um rótulo, né? Então, a fórmula tem uma composição específica, a gente vai falar sobre isso depois, mas a fórmula infantil é um alimento em forma líquida, ou pode ser em forma de pó também, em alguns países tem em fórmula de pó, desenvolvido para suprir as necessidades nutricionais de lactantes, ou seja, de bebê de 0 a 12 meses. E também existem fórmulas para crianças na primeira infância, que é de 1 a 3 anos. Obviamente, como tu disse, quando o aleitamento materno não é possível ou não é suficiente também. É um substituto parcial ou total do leite materno, então total quando se dá menos de 6 meses
e parcial a partir do sexto mês, e sua composição é cuidadosamente elaborada para se aproximar do leite materno. Claro que não chega perto do leite materno, como a gente, mas crescentemente as diferentes indústrias vão desenvolvendo novas tecnologias e colocando novos nutrientes nessas fórmulas, mas não substitui completamente. E existem tipicamente três tipos de fórmulas, para a gente mais ou menos uma forma simples, né, entender. O que a gente chama fórmula infantil e ou de segmento, onde temos o tipo um que vai de 0 a 6 meses, e o tipo 2 que vai de 6 a 12 meses. Né? Depois temos, como eu disse, as fórmulas infantis de seguimento da criança à primeira infância. E essas aqui faz pouco tempo que estão, tá? Aqui no Brasil, com essa categoria. E se utilizam de 1 a 3 anos. E depois temos uma série de muitos outros tipos de fórmulas que possuem características especiais ou são destinadas para lactantes com alguma indicação específica, né? Por exemplo, aqui, fórmulas para prematuros, fórmulas anti-regurgitações, fórmulas para alergia. Aqui é um grande grupo de diferentes tipos de fórmulas, né? Mas, bom, vamos continuar aí. Vamos passar assim para Túlio. Túlio, tu Esse- acha é, que, o que tu acha? Vamos falar sobre a composição, Tamara? Não, não, é exatamente, eu só queria complementar exatamente isso, porque é tanta informação, né? São tantas opções hoje, e aí Isso, eu ia isso. perguntar para o E doutor diferentes Túlio marcas, mesmo. né? E diferentes marcas, né, Diferentes Tamara? marcas, a categoria, né? Como você explicou bem, hoje já tem categorias novas, né? E ia perguntar para o doutor Túlio, assim, da composição básica, se essas fórmulas são todas iguais, como funciona isso, para que a gente explique isso melhor, né? Não, então, de fato, não, não são todas iguais. Isso precisa ficar bem claro, existem diferenças entre elas. Mas todas elas precisam seguir o Códex Alimentários. Isso é uma questão muito importante. O Códex Alimentários ele integra um programa conjunto entre a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Esse códex ele foi criado em meados do século passado para estabelecer normas internacionais para os alimentos, incluindo diretrizes nutricionais, padrões de produtos e códigos de boas práticas. E a fórmula está inserida nesse programa. No Brasil, além disso, existe uma regulamentação específica, bastante criteriosa, que é da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define as quantidades mínimas e máximas de cada nutriente por 100 ml de fórmula reconstituída, sempre com base nas referências do Códex. Então, existe uma regulação muito bem específica que deve ser seguida. Então, não é qualquer coisa ou qualquer nutriente que pode ser colocado nas fórmulas. De forma simplificada, há uma lista de nutrientes obrigatórios, com valores máximos e mínimos que são permitidos, que são inspiradas, como vocês disseram, na composição média do leite humano. A fórmula, assim, gente, precisa conter macronutrientes essenciais, como são os carboidratos, proteínas e gorduras, e todos os micronutrientes, as vitaminas e minerais. Agora, para ser comercializada e aprovada e comercializada no Brasil, cada forma precisa ter estudo que comprove sua adequação nutricional e conter nutrientes que são então presentes no leite humano. Por outro lado, existem também os nutrientes não obrigatórios, que podem ser adicionados para diferenciar ainda mais essas fórmulas. São eles, por exemplo, o DHA, o ARA, que são ácidos graxos poliinsaturados, prebióticos, probióticos e outros compostos funcionais. É isso que faz com que as fórmulas não sejam todas iguais, apesar de serem bem reguladas, que devem ser bem perto dos constituintes do leite materno, algumas diferenças elas podem existir por conta desses acréscimos, mesmo que todas atendam os parâmetros de segurança e qualidade. Mas daí eu vou passar para a Tamara uma pergunta que inquieta, né? Que existe sempre, né, uma pergunta com relação às fórmulas por não ser um alimento natural ou minimamente processado. Muitas pessoas o consideram e o classificam como alimento ultraprocessado. É isso mesmo, Tamara? Bom, vocês deixaram a pergunta mais difícil para mim, é verdade, né? É Sempre, sério sempre os isso? mais difíceis para ti, Tamara, sempre são para Ah, ti. tá bom. Olha, vamos lá. Eu particularmente, como profissional de saúde, eu não gosto muito desse termo, mas ele é um termo que tem sido amplamente utilizado em alguns repertórios. Tecnicamente, sim.
tá? Então, tecnicamente, ele é considerado ultraprocessado, mas calma lá, vamos refletir um pouco, né? De acordo com uma classificação feita pela USP, chamado NOVA, e aí adotada em algumas situações pela OPAS e OMS, as fórmulas infantis, ela entra na categoria de alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque, como disse o Dr. Túlio, falou muito bem, ele não é minimamente processado, ele tem componentes. Vocês viram a complexidade que é criar uma fórmula infantil baseada na composição média do leite humano, que é super complexo e dinâmico. Então, também exige também uma demanda muito maior. Então, elas são produzidas em processos industrializados, tá? Então, é industrialmente produzido. Eles transformam esses ingredientes que vêm derivado do leite de vaca. Então, a base é leite de vaca, né? Pode ser leite de soja, podem ter outras fontes de leite, mas a grande maioria é baseado na leite de vaca. São adicionados óleos, proteínas, né? Podem quebrar essa proteína por caso de uma condição especial. Então, o produto final de consumo, lá é adicionado mix de vitaminas e minerais para que se atinja aquelas necessidades específicas, né? E isso tudo produzido industrialmente. Então, não é o que a gente faz numa cozinha comum e nem se deve, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Nem tentem fazer fórmula infantil em casa, isso é coisa do passado. Isso já existiu fórmula de frango, de outros estilos, né? Porque é desbalanceado, não tem equilíbrio, não tem controle. Então, por isso que ele tecnicamente se enquadra numa definição de ultraprocessado atual. Mas o que que é importante fazer uma ressalva que é, assim, divisor de águas? Aí vocês vão me entender que não é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Elas não são ultraprocessados considerados comum, como a gente compara. Olha, tô comendo um biscoito recheado, tô tomando um refrigerante, tô comendo um salgadinho. Esse sim, a gente entra numa categoria mais pesada e com baixo valor nutricional. A gente está agregando valor nutricional a uma fórmula infantil. Então, ele tem uma finalidade muito específica e justificada, que são elaboradas para substituir ou complementar o leite materno. Então, é uma baita responsabilidade fazer uma fórmula infantil, porque ela, olha o que eu acabei de falar, ela pode substituir ou complementar o leite materno na impossibilidade de uma mãe não poder amamentar. Né? Isso seguindo regulações rigorosas internacionais, como códigos alimentares, e a Anvisa é super rigorosa no Brasil, é uma fonte super confiável. Ou seja, tecnicamente ultraprocessado, mas com uma composição muito bem pensada para suprir as necessidades do bebê, né? Diferentemente do que se pensa no ultraprocessado, que não se pensa nas necessidades nutricionais, né? E é mais indulgência, mais em outra situação. Por isso é fundamental aqui, mais uma vez, que a utilização de fórmulas infantis tenha a orientação do pediatra, do nutricionista, se estiver acompanhando, e quando for indicado para cada finalidade. Acho que me expliquei aqui, tentei explicar. Foi Como muito disse, bom, Tamara. Foi ótimo. aclarei, doutor Matias, como vocês Foi, falam, foi foi ótimo. aclarado? Foi muito bem. Mas eu quero perguntar para vocês, né? Especialmente isso, depois de falar tudo isso, para menores de 1 ano, né? Como se classificam essas fórmulas infantis para menores de 1 ano? Eu vou falar aí, doutor Matias, vai, você que já fala um pouquinho disso, depois do doutor Túlio, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Tu sabe que, inclusive, aqui no Brasil existe, claro, tipo um e tipo 2, mas em muitos países não existe tipo um e tipo 2, né? Existe só um tipo de fórmula infantil. Então, como tu comentou, e o Túlio também, muita gente acha que tudo igual, que não é, mas não é bem assim. Tem algumas pequenas diferenças. Então, o primeiro tipo é a fórmula chamada tipo um, que é para os bebês de 0 a 6 meses. E ela é completa. Então, ela é pensada para ser a única fonte de nutrição do bebê nesse período. Claro, quando o aleitamento materno não é possível ou precisa ser complementado. Aí, depois dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, entram as fórmulas chamadas tipo 2 ou de seguimento. Elas são feitas para acompanhar essa nova fase, junto com os alimentos sólidos. Então, mais ou menos o mesmo número de calorias por volume, mas geralmente um pouquinho mais de proteína e um pouquinho além de ferro e cálcio. Ou seja, os nutrientes que essa criança precisa a partir dos 6 meses são um pouco diferentes da quantidade de nutrientes que um bebê precisa quando tem 2, 3 meses, né? E isso é bem importante, porque essas fórmulas se adaptam ou são feitas para especificamente cada fase e cada necessidade. Agora, fora essas, também tem outras fórmulas especiais, como eu comentei no início do episódio, que são indicadas para casos bem específicos. E aí sim o pediatra é que vai indicar
que fórmula específica estaria indicado para esse seu paciente. Bebês que têm muitas regurgitações, então existem fórmulas com um espessamento especial. Aqueles que têm alergia à proteína do leite de vaca, existem muitas fórmulas diferentes. Fórmulas com maior caloria do habitual, para aquela criança que precisa ganhar peso melhor e tem um pouquinho mais de proteína. Fórmulas sem lactosa, para quem tem uma intolerância à lactosa secundária, né? E até fórmulas próprias para prematuros, que têm necessidades diferentes de uma criança que nasce a tempo. Por isso, é tão importante o acompanhamento do pediatra. Eu sempre ressalto a mesma coisa, né? Que é quem entende direito de qual forma é mais adequada para cada bebê específica. E não é só pegar qualquer uma na prateleira, né? Porque cada uma tem uma composição pensada para uma situação específica. Então, o recado que eu sempre gosto de reforçar é que o leite materno continua sendo padrão ouro, sempre que possível, mas quando, muitas vezes, como o Túlio comentou, os dados, a gente precisa usar uma fórmula, é bom saber que ela tem toda uma base científica por trás e é ajustada a cada fase do bebê. E quanto mais fórmulas diferentes, com características diferentes, melhor para o pediatra, que dá mais ferramentas para tratar essa criança ou para suprir essa criança que está precisando. Não, você trouxe o ponto aqui brilhantemente, né? E é o que eu pergunto agora para o doutor Túlio, né? Até um ano a gente tem essas divisões, é um cuidado muito maior, a gente sabe que até um ano de vida, porque não se preconiza leite de vaca comum para menores de um ano, isso daí é amplamente difundido em todas as sociedades médicas do mundo, não só no Brasil. E depois de um ano, né? Existe também fórmula, o doutor Matias fez um spoiler inicial ali, que tem um segmento novo, é isso mesmo, doutor Túlio? É isso mesmo, querida. Sim, existem. Existem também as fórmulas para crianças chamadas fórmulas de primeira infância, que são indicadas para faixa etária de 1 a 3 anos em algumas situações específicas. Elas continuam sendo regulamentadas pela Anvisa, com regras bem específicas e exigentes quanto à qualidade e quantidade dos nutrientes, ou seja, estão em limites de mínimos e máximos definidos para garantir que o produto realmente atenda às necessidades nutricionais dessa fase, que ainda é crítica, né, para o crescimento e desenvolvimento, né? Não é porque fez um ano que mudou aquele período de maior velocidade de crescimento, maior desenvolvimento neuropsicomotor, que se perde que essa necessidade de cuidado, né? Mas vale lembrar, né? Mesmo sendo controladas, essas fórmulas, elas não substituem a alimentação variada, com frutas, legumes, verduras, proteínas e tudo aquilo que ajuda a formar bons hábitos alimentares desde cedo. Elas podem ser indicadas em casos específicos, sempre com orientação do pediatra e nutricionista. O que eu quero dizer com isso? Elas não são recomendadas de rotina nesta faixa etária. Numa dieta bem balanceada, com todos os grupos alimentares, é possível fornecer para a criança acima de um ano tudo o que ela precisa para o seu crescimento e desenvolvimento. Mas elas podem ser um recurso adicional para garantir a ingestão de alguns micronutrientes ou mesmo das gorduras poliinsaturadas, inclusive diminuir, às vezes, o consumo de gorduras ou de calorias que às vezes tem em alguns outros alimentos. Então, elas podem fazer parte de uma estratégia nutricional. Então, não são de rotina, mas elas podem ser muito bem utilizadas em algumas situações específicas. Mas aí eu vou perguntar para vocês dois, mas não temos como falar de formas infantis, né, gente, sem comparar com o leite de vaca, né, que ainda é amplamente utilizado. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu falei um pouquinho agora acima, né, sobre menores de um ano de idade. Então, assim, todas, né, praticamente todas as sociedades científicas são muito claras em não recomendar o uso do leite de vaca para menor de um ano, tá? E aí tem diversos motivos. Aí poderia falar, você dá o leite de vaca e complementa com XYZ, adiciona X. Muito pelo contrário. Não é o complementar. O leite de vaca para menor de um ano de idade, ele é totalmente desbalanceado. Ele é deficiente nutricionalmente. Então, ele tem excessos e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ele não tem ferro, tá? Em quantidade adequada. E aí você fala, posso suplementar com ferro. Muito bem, você poderia resolver um ponto. Mas além do ferro, por exemplo, ele tem um excesso absurdo de sódio, potássio. Então são eletrólitos que em excesso pode dar aí prejudicar todo o funcionamento do metabolismo e além de tudo ele tem uma alta carga proteica.
Ao contrário do que se imagina, às vezes o papai e a mamãe, ou vovó, vovó, essa criança precisa de proteína. Não! Cuidado! O excesso de proteína na criança pequena, ela pode ocasionar, juntamente com essa sobrecarga que tem no leite de vaca de sódio e potássio, uma sobrecarga renal. Né, para criança, pode ocasionar obesidade. Tem vários estudos falando sobre isso, né? O excesso da proteína leva à obesidade. Quando você ficar em dúvida em relação a isso, é só pensar no adulto. Quando o adulto vai à academia, ele vai e toma aquela bomba de proteína. Para quê? Para ganhar massa. Não é o caso da criança ali, não é o momento da criança ali, é outro metabolismo, tá? Não tem também gorduras boas, que a gente chama de DHA e ARA, vocês já ouviram falar essa expressão, né? Que são ácidos graxos bons, que são gorduras boas que a gente come hoje na alimentação. Você fala, tem no abacate, nozes, castanhas, tem essas gorduras boas. Exato, o leite de vaca não tem, o leite, a fórmula infantil e o leite materno tem muito, né? Que é a necessidade para o lactente exatamente nessa fase. Ou seja, minha recomendação, minha orientação aqui, menores de 1 ano, com certeza não consumir leite de vaca, né? Mas aí não sei, doutor Matias, para cima de 1 ano, qual a sua opinião profissional baseada em ciência? Bom, é o maior tema controvertido do leite de vaca depois de 1 ano, né? Tem muitas publicações, em todos os congressos a gente escuta essa discussão na parte nutricional. E o que o Túlio falou no momento também, eu penso muito no sentido assim, a gente acha que 1 ano é um marco, digamos, não, a partir de 1 ano a criança pode tudo, a partir de 1 ano já está... Não, a partir de 1 ano ainda está em desenvolvimento, ainda a microbiota não está definida, ele está umas necessidades nutricionais muito maiores de 1 a 3 anos, a gente sabe disso. Então, o leite de vaca a gente tem que ver o que é a realidade e o que é o ideal, digamos assim, né? Então, tem várias publicações, recentemente uma muito que eu gosto da Abram, que é a Associação de Nutrição do Brasil, que publicou uma recomendação com muita preocupação, porque o consumo de DHA nessa idade de 1 a 3 anos, na impossibilidade do leite materno, é deficiente. A gente não consome peixes de águas frias. Se a gente analisa os dados sobre o consumo de gorduras boas, como tu disse, DHA, ARA, nessa população é muito baixa, e só as fórmulas infantis para crianças nessa primeira infância têm esses nutrientes. O leite de vaca não tem esses nutrientes em quantidades adequadas, né? Então, se a criança consome o leite de vaca, deveria ser suplementado, recomenda para pensar em suplementação se está em uso de leite de vaca. Então, o consumo desses nutrientes é muito baixo, essa qualidade de alimentação, né, de nutrientes nessa faixa etária. Então, como Túlio disse, não é mandatório. Entretanto, essas fórmulas complementam, nos dão uma base de micronutrientes, principalmente ferro, vitamina D, zinco e gorduras de boa qualidade, fundamentais para essa faixa tão importante, né? E, obviamente, em algumas crianças com dificuldades alimentares, daria um aporte maior dessas quando temos deficiências na sua ingestão, né? Mas, eu repito, igual que Túlio, não são mandatórias, entretanto, com uma forte recomendação por várias sociedades. Eu só E queria agora? complementar uma coisa, Matias, só Claro, para vale claro, destacar que a gente está dando essa importância porque o leite na fase da infância, né, tanto até 1 ano e depois nessa primeira infância, ele é muito protagonista na alimentação da claro, criança, né? E claro que essa sim. transição, você falou perfeitamente, quando a gente completa 1 ano, acabou, vamos mudar tudo, né? Igual a introdução alimentar, não é tão simples. Essa criança, ela é muito, ela tem um laço afetivo com o leite, e ela para se desvincular, isso daí é um processo muito lento. Por isso que a gente dá tanta importância, né, para essa fonte de nutrientes, né, nessa Sim, infância. sim. Não, porque o aporte, se falamos de calorias em geral, de uma criança de 1 a 3 anos, a porção láctea que seria, que poderia ser o leite materno ou as fórmulas, enfim, nos tem que dar mais ou menos um 20 a 30% do valor calórico total. Ou seja, não é pouco, é bastante e é muito importante. Fontes de proteínas fundamentais, né, como tu citou. Mas vamos passar para nosso espaço que eu gosto muito habitual do nosso podcast, que quais vocês consideram mitos e verdades sobre as fórmulas infantis? O que tu acha, Túlio? O que tu acha mito ou verdade sobre as fórmulas? Já vou falar de um, mas eu queria só complementar. Acho que como a gente está fazendo um podcast de fórmula infantil, eu acho que está caberá bem um podcast e falar de leite de vaca, um alimento tão importante e secular, né? Vamos ver se a gente faz isso para uma próxima. Bom, uma questão importante que eu acho, né? As fórmulas causam prisão de ventre ou cólicas? E eu vou responder que isso é um mito, né? Apesar de que algumas fórmulas são diferentes, na sua composição e podem ter ingredientes que facilitam mais ou menos a digestão, alguns bebês podem ter então essas dificuldades digestivas, mas isso não acontece com todos.
E existem essas fórmulas com composições diferentes que podem ajudar a aliviar essa sintomatologia, mas o pediatra que melhor que determina cada situação clínica. Uma fórmula com uma determinada característica, às vezes pode ser muito boa para um determinado bebê, mas não pode não ser tão boa para outro. Então, quando o pediatra avalia as questões individuais daquele bebê, ele vai decidir qual é a melhor. Matias, o que que você tem de mito e verdade? Acho que quando se fala assim que as fórmulas infantis são iguais ao leite materno, isso claramente todos nós sabemos que é um mito, né? As fórmulas tentam imitar a composição, mas não são iguais, né? O leite materno tem diferentes componentes, mas todo ano se descobrem novos componentes do leite materno, né? Enzimas, anticorpos, hormônios, que não podem ser reproduzidos artificialmente, né? Inclusive oligosacarídeos do leite humano que ainda estão sendo descobertos e entendendo sua composição, né? Obviamente, de enormes benefícios do vínculo, né, humano, né, e descrito e tão importante, talvez um dos principais, esse vínculo humano do aleitamento materno. E Tamara, qual é o teu mito ou verdade? O que tu tem para nos Bom, dizer? como vocês estão falando só de mito, eu vou trazer uma verdade aqui, né? A introdução precoce de fórmula infantil pode interferir na amamentação? Verdade verdadeira. Pode interferir sim, porque quando tem uma introdução de fórmula infantil nas primeiras semanas, especialmente ali naquele início, né, onde é tudo muito complexo, amamentar o processo ele não é tão simples, sem uma orientação médica, tá? Sem uma orientação ali de um pediatra, do médico que está acompanhando, pode reduzir a produção do leite materno, porque a criança, a gente sabe que o leite materno é produzido quanto mais tem sucção, e levar um desmame precoce, porque aí a criança é muito mais fácil, né? Não quer ter trabalho, vai lá, ela toma o leite preparado, ela não se esforça para ter aquela demanda do aleitamento materno. Então, é uma verdade. Então, a introdução precoce de fórmulas pode sim interferir no processo de amamentação. Bom, esse tema é maravilhoso. Eu estou super animada. Eu gostei muito de ter falado sobre isso. Tivemos ideias de ter outros temas, né? Mas aqui, se vocês quiserem trazer, vamos trazer alguma mensagem final. Doutor Matias, doutor Túlio, vocês querem fazer alguma menção final aqui antes da gente encerrar? Acho que a complexidade das fórmulas, todos os pediatras sabemos que é difícil lembrar de todas as composições e diferentes marcas. Mas, de novo, para as famílias, acho que, como o Túlio disse, às vezes uma fórmula pode ser bom em uma determinada situação para uma criança e para outra não. E quem melhor entende dessa composição dessa fórmula é o pediatra. Então, conversar com o pediatra, entender quais são os sintomas, entender qual é a queixa, qual é a necessidade, é o melhor caminho para mim. É isso. Nesse sentido, de deixar uma decisão final ser do seu profissional de saúde que está cuidando do seu filho, tomar cuidado, mesmo que existe hoje uma regulação muito grande com relação ao marketing das fórmulas infantis, tomar cuidado com esse tipo de contaminação ou de sedução que pode te fazer, às vezes, comprar uma fórmula infantil de forma desnecessária. Porque além de que seja desnecessário, uma vez que o pediatra pode te orientar da melhor forma, inclusive te ajudar numa questão anterior, que é o incentivo do aleitamento materno, você investir uma condição financeira num produto que não agregaria nada à saúde do seu filho. Então, acho que o meu pedido para os pais é que sejam um pouco mais cuidadosos na hora de comprar ou serem seduzidos à compra de um produto que parece promover mais saúde ao seu filho e não necessariamente isso vai acontecer. Bom, esse tema é realmente muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem precisa ouvir essa informação, quem tem interesse com o tema. Nos siga nas redes sociais e espero vê-los em breve, nos nossos próximos episódios. Mande suas sugestões. Vamos conversar um pouco mais sobre o tema. Um grande abraço.